Hoje teremos história da música e a biografia divertida de hoje é de um compositor russo muito exótico, um dos mais importantes da Rússia e dono de talvez uma das harmonias mais complexas que eu conheço, algo totalmente fora do comum. Sabe aquelas paradas de ver cor nas notas? Tinha até isso, sinestesia na parada. Então não perca hoje tudo sobre Scriabin. Isso mesmo, gente, voltei com os compositores do hemisfério norte, Europa, Rússia, porque vamos combinar que ninguém tava se interessando muito pelos compositores do nosso querido Brasil. Realmente espero que isso mude um dia. Mas até lá eu preciso pagar minhas contas e mostrar, né, o que vocês querem. Então vamos falar de compositores que a gente paga pau, que a gente é eurocêntrico, que a gente tem síndrome do vira-lata e a gente não quer saber de nada que é do Brasil. A gente entende isso. Ai, Franz, mas é questão de gosto. Tá, gosto. Vai acreditando que é gosto. Mas não deixem de apoiar o meu canal mesmo assim, tá? Com seu like, sua inscrição é muito importante. Para de assistir meu canal sem se inscrever. É ridículo isso. Só porque aparece já no seu feed, não quer dizer que você não tem que se inscrever. Se inscreva, me ajude, deixa o like. E não deixe de conferir a playlist do Dudu Sorpre. Quem sabe o seu compositor favorito já me passou por aqui. Checa antes de me cobrar. E vamos lá. Alexander Nikolaevich Scriabin. Ele nasceu no Natal, no dia 25 de dezembro de 1871 e faleceu no dia 14 de abril de 1915. O pequeno Scriabin nasceu em Moscou na manhã de Natal. Seu pai se chamava Nikolai e era um acadêmico que estudava línguas, mas veio de uma família nobre de militares. Então a gente já sabe que, né, tem piano em casa. E além disso, a sua mãe, Petrovna Scriabina, ela era pianista além de tudo. Olha só, descendentes nobres, mãe pianista, dinheiro, então não tinha como dar errado. Tinha sim, gente, dinheiro não compra tudo, porque quando Scriabin tinha apenas 1 ano de idade, a sua mãe morreu de tuberculose. O marido ficou muito abalado com isso e resolveu se afundar nos estudos acadêmicos, deixando o pequeno Scriabin de lado, casando de novo, até tendo outros filhos. E o garotinho, coitado, passou a ficar sob os cuidados da sua tia, que era irmã do seu pai. Ela se chamava Lyubov. Era uma solteirona que ficou pra titia, então ela podia e tinha muito tempo pra cuidar do pequenino Scriabin. E como todas as boas ladies da época, tocava piano também. Então, Scriabin cresceu com essa tia pianista, ouvindo as músicas mais belas no piano, porque ela tocava muito, essa tia. E era o passatempo favorito de Scriabin, ficar pertinho do piano, ouvindo a sua tia tocar. Então não demorou muito tempo para que o Scriabin quisesse conhecer o piano de perto, sentar no piano, encostar no piano. E todo mundo achou que ele queria aprender, que ele queria tocar piano. Para surpresa de todos, o que o Scriabin queria mesmo era desmontar o piano para ver como ele era dentro e tentar entender como funcionava. Ele ficou muito mais obcecado pela mecânica do piano. A curiosidade dele nem era musical, era mecânica. Desde pequeno, um menino muito nerd, muito inteligente, lia muito, tinha um vocabulário muito extenso para uma criança pequititinha. Certo dia ele falou: pai, eu quero que você me dê ferramentas, madeira e cordas. Eu vou montar um piano do zero. Olha, gente, muito nerd. Isso mesmo, gente. Passou pouco tempo e ele já conseguia construir pianos do zero. Pensa, ele devia ter um ateliê, devia ter, né, um monte de condição de fazer isso. Mas ele montava piano mesmo, de verdade, e dava de presente pras visitas. Aqui, eu fiz um piano pra você, toma. Você quer um piano? Eu fiz esse aqui ontem, toma. Apesar dessa inteligência toda, dessa desenvoltura toda, era uma criança muito tímida, muito fechada. Freak, né? Aquela criança freak. O pai, muito preocupado com essa esquisitice do filho, falou aqui: por que você não vai brincar lá fora? Vai conhecer uns amigos, vai se socializar, você é um estranho. Então o pequeno Scriabin decidiu que ia tentar fazer amigos na rua onde ele morava. Mas Scriabin não queria saber de brincar com brincadeiras de criança. E uma hora ele ficou entediado, falou: gente, que tal a gente reunir aqui umas 20 pessoas, vocês trazem o instrumento musical da sua casa, você toca violino, você toca flauta, você toca não sei o que, traz aqui que eu vou ser o maestro. Ele montou uma orquestra com as crianças da rua. Aí as crianças ficaram com medo desse menino esquisito, falou: não, vamos obedecer. Levaram os instrumentos pra fora e o Scriabin começou a mandar e desmandar, virou um regente super rígido e deu super errado, né, gente? Obviamente deu muito errado. As crianças saíram correndo e ficaram com medo dele. Scriabin voltou pra casa traumatizado, certo de que ele era muito diferente de todo mundo. Mas com essa história, sua tia conversou com o pai dele e falou: olha, esse menino tem que ter uma educação especial. Então o papai tratou de arranjar o melhor professor de piano possível ali na Rússia. Ninguém mais
mais, ninguém menos do que o professor de Rachmaninoff. Esse professor se chamava Zrevs. E ele não era só professor do grande pianista e compositor Rachmaninoff, mas como também de outros pianistas virtuosos de alto nível. Era uma turma, assim, de monstros no piano. Porque ele era um excelente professor, extremamente rigoroso. E botou esse pequeno Sheldon aí para estudar. Mas nas primeiras aulas o professor já sacou que o garoto era compositor, porque já tinha um monte de obra pronta. E não era só para piano não, tinha obra para orquestra também. E você acha que o pai do Scriabin ficou empolgado com isso? Assim que ele viu que essa história de piano, de música, de compositor tava ficando séria, falou, não, isso aí não dá futuro pro meu filho. Até lá tem isso, gente. Por quê? Porque ele veio de família militar. E é muito comum, na verdade, 100% dos casos, naquela época, o filho seguia carreira militar também. Ele era mandado para um colégio militar. E foi o que aconteceu. Em 1882, quando o Scriabin completou 11 anos, seu pai mandou ele para o colégio militar. Era praticamente um internato de garotos em tempo integral. Então ele morava lá com outros garotos maiores, mais atléticos, mais fortes e que faziam bullying com ele. Porque Scriabin era um esquisito, magrelo, fraco. E ele não deu nada certo com essa nova realidade. Principalmente porque tinham muitas atividades e exercícios físicos. E ele não estava conseguindo acompanhar os outros colegas. Mas o que todo mundo não sabia é que o cérebro dele era muito maior e muito mais forte do que todos ali. E ele bolou um esquema. O que ele queria era ser dispensado dos exercícios físicos. Foi por isso que ele procurou o diretor do colégio e falou assim, aqui eu quero ser dispensado dessa educação física e eu quero ficar estudando só as outras matérias, teoria, blá blá blá. Minha vibe é mais aqui. Aí o diretor olhou pra cara dele e falou assim, por que eu deveria fazer isso? O que você tem de especial? Aí o jovem Scriabin virou e falou, me dá um piano que eu te mostro. Alunos, funcionários e o diretor se dirigiram ao salão do piano do colégio para ver o garoto tocar. E as expectativas foram pra lá de superadas. E o que aconteceu? Eles acharam que ele ia tocar uma musiquinha, mas na verdade ele destruiu o piano com uma composição extremamente complexa, com acordes imensos, com uma força assim, nunca vista antes no piano. Todo mundo ficou chocado, que menino desse tamanhozinho. E ele tinha uma mãozinha pequenininha também. E todo mundo ficou chocado com o piano praticamente explodindo. Saíram fogos de artifício. E todo mundo dobrou o joelho e falou, você é incrível. E a partir daí ele ganhou total admiração e respeito por todos desse colégio. E claro, conseguiu ser dispensado da educação física. Alguns anos se passaram e ele se formou no colégio militar e finalmente ele pôde se matricular num importante conservatório de Moscou. E lá ele reencontrou os grandes colegas monstros do piano, incluindo Rachmaninoff. Todo mundo tocava muito melhor. Todo mundo tinha uma mão muito maior que a dele. A mão do Scriabin era tão pequenininha, gente, que não fazia nenhuma oitava. E ele já tinha passado da puberdade. Já tinha os colegas adolescentes da mesma idade dele. Tinha umas mãos gigantes. Ele tinha uma mão de camundongo. Ele ficou todo afetado e com baixa autoestima, porque ele era o único com a mãozinha pequenininha e todo mundo chamou em nome. E ele queria aumentar essa mão de todo jeito. Então ele resolveu estudar o repertório do grande Franz Liszt, que é um compositor húngaro muito difícil. Se você não conhece, clica aqui para você conhecer a biografia, que tem peças muito difíceis, acordes grandes, saltos muito grandes. Então ele achou que se ele estudasse a peça mais difícil dele, a mão dele cresceria. Então ele começou a estudar a obra mais difícil, Reminiscências de Dom Juan, que é uma coisa que eu, nem você, nem ninguém aqui vamos conseguir tocar. E ele quis. Ficou meses e meses e meses tentando tocar aquelas passagens que não eram para a mãozinha dele. E acabou desenvolvendo uma lesão por esforço repetitivo. O seu médico disse que a sua mão direita jamais se recuperaria depois disso. Revoltado com a vida, ele resolveu compensar isso tudo e abalar com uma composição apoteótica, a sua primeira sonata para piano. Essa obra, gente, é um verdadeiro grito do destino. A minha mão estragou, mas a minha composição é linda. A partir daí, todo mundo percebeu que ele daria um excelente compositor. E tinham muito mais de onde essa saiu. Você acha que tudo sobre a sua desgraça? Aconteceu um milagre. A mão do Scriabin simplesmente se curou. Voltou ao normal. Quando ele viu, ele já estava tocando com a mão direita como tocava antes. Como mágica, gente, como mágica. Claramente Scriabin tem umas bruxarias esquisitas. Embora os seus colegas jovens estudantes de piano
tivessem adorado a sonata e as suas composições. Os professores do conservatório, o povo do conservatório, não gostava. Por quê? Desde essa sonata você já consegue perceber uma linguagem meio moderna, apesar de que ainda era muito romântica, era muito inspirada em Chopin. E Scriabin tinha uma assinatura exótica que fugia de regras tradicionais da harmonia. Então os professores de composição não gostavam muito das obras dele. Agora estamos em 1892 e finalmente Scriabin se formou no Conservatório de Moscou. Teve notas altíssimas em piano, em teoria, em tudo, menos em composição, porque esse professorzinho aí perseguia ele. Mas ele tinha o diploma. Ele queria daqui pra frente se expressar e compor cada vez mais. Aos 23 anos de idade, Scriabin teve sua primeira estreia nos palcos. Nessa estreia ele tocou só obras dele, hein? E nesse período, gente, as músicas ainda não tinham muita influência romântica, né? Que Chopin, Liszt tinham deixado. Então é fácil gostar, né? O piano romântico, aquela coisa que a gente adora. Então as críticas e o público foram muito receptivos, tudo positivo, todo mundo amou. E assim ele começou a fazer o seu nome como compositor. E não demorou muito para que os editores começassem a brigar entre si para lançarem as partituras nas lojas para todo mundo comprar. E todo mundo queria comprar as partituras porque sabiam que eram músicas cabulosas, músicas desafiadoras. Tem um compositor que compõe difícil, é Scriabin. Já com uma carreira considerável aos 26 anos, ele se casou com uma outra pianista, a Vera Ivanova, e ela acompanhou ele pelas suas turnês. Ele passou por Paris e vários outros países, ganhando a admiração internacional. A sua reputação estava lá em cima, então o Conservatório de Moscou resolveu dar um cargo para ele. E vocês não vão acreditar, o mundo capota. Ele foi nomeado professor de composição do Conservatório de Moscou, fazendo aquele professor recalcado do passado ser demitido. Ai, gente, eu amo vingança. Mas Scriabin não era uma pessoa ruim. Ele intercedeu e disse, gente, coloca esse cara pra ser maestro da prática de conjunto. Eu viro professor de composição e ele vai lá e me ajuda com as apostilas. E sendo professor de composição, ele tinha acesso direto à orquestra, aos outros músicos, e podia executar as suas outras obras, as suas sinfonias e outras músicas que ele fazia para outros instrumentos. E assim ele lacrou anos das inimigas do povo dos conservatórios. Ficou 5 anos lacrando lá. Anos prósperos. Depois disso, ele enjoou de lacrar. Pegou a esposa e se mudou para a Suíça em 1904. Mas ele era obcecado pelo trabalho, pela criação, por evoluir sempre como compositor. E isso afetou muito seu casamento. Tanto que eles se divorciaram. Mas quando a sua vida pessoal vai por água abaixo, significa que o seu lado financeiro e de trabalho vai pra cima. É sempre assim. Um rico patrocinador resolveu ser o mecenas do Scriabin. Esse patrocinador mandou Scriabin mundo afora para que ele tocasse e executasse as suas obras, tanto na Europa como nos Estados Unidos também. As suas obras ficavam cada vez mais complexas. Ele começava a despertar cada vez mais aquele lado esquisito daquela criança curiosa que abria, desmontava, destruía e começava do zero. Assim começou a obsessão do Scriabin por evoluir a música no último estágio, no último nível. Já não era mais suficiente dó maior, dó menor. Ele queria algo a mais, algo que expressasse além dessas regras, além de só música. Em 1907, ele resolveu se estabelecer em Paris, cidade de outros compositores esquisitões como Debussy, Satie, os rejeitados com harmonias e melodias estranhas. Lá ele se apresentava com bastante frequência e se tornou um nome de peso entre esses compositores. Mas ele não durou muito lá, resolveu voltar para a Rússia porque ele era meio patriota. Ficou em Moscou permanentemente a partir de agora. Mas uma nova era começara. As músicas de Scriabin finalmente ficaram abstratas, cromáticas e dissonantes, como a sua mente já estava naquele ponto. Se existe uma coisa imprevisível, louca, difícil, é a harmonia de Scriabin. Nenhum acorde a partir de então parecia ser normal. Literalmente, ele queria que os seus acordes não fossem convencionais, mas tivessem graus
que dessem uma textura e um timbre provocativo, com a função de tensionar, mas ao mesmo tempo de deixar brilhante. Ele exagerava demais na harmonia da esquerda, nas outras vozes com a direita, aumentando cada vez mais o número de graus que apareciam em cada compasso, em cada passagem do compasso. Tons e acordes já não eram nem mais possíveis classificar. Durante esse tempo, ele começou a se inclinar para a música atonal, que é aquela música que nada é nada. Isso não é nada, isso é tudo, não é isso, não tem tom, não tem nada, só vai. Mas ele experimentava novos tipos de escalas, como as escalas octatônicas, vejam só essa aqui esquisitona, até escalas que tem 9 notas. Nada convencional. Nos próximos anos, o Scriabin se interessou muito por Nietzsche, que influenciou demais a ele a buscar uma filosofia totalmente revolucionária diante da arte e dos pensamentos, de dentro para fora. Então ele passou a desenvolver um conceito místico do que é expressividade, incluindo a música. Começou a compor uma obra abstrata ao extremo que chamava Mysterium, que nunca foi finalizada. O intuito dessa composição era despertar os ouvintes a uma nova era de apreciação de artes unificadas. Então teria dança, poesia, perfume, teria umas coisas loucas assim no meio de tudo seria tudo. E a proposta era fazer você aí enxergar cores, a famosa sinestesia, que são aquelas pessoas que têm o dom de ouvir uma nota e olha, dó é azul, ré é vermelho, isso aí. Muitos passaram a odiar Scriabin, achou isso muito, meu Deus, você tá forçando a barra. Muitas pessoas não entendiam para onde isso iria e não estavam mais compreendendo as obras de Scriabin, ninguém mais estava gostando de ouvir. O próprio Rachmaninoff foi conversar com ele, falou: menino, o que você tá fazendo? Aí o Scriabin explicou: gente, eu tenho a minha própria abstração, a minha própria linguagem, eu ouço a música agora de uma forma diferente. Pra mim, música é diferente, eu tô em outra frequência, eu sou um ET, você não entendeu? Mas no final das contas ele era humano, né? Então ele não era permitido viajar tanto na maionese assim, porque você precisa estar realmente muito louco no chá de fita, no chá de cogumelo, pra tentar botar isso pra fora de uma forma assim que a gente consiga compreender com os 5 sentidos que a gente tem, porque às vezes a gente precisava de mais sentidos para entender o que ele tá falando. Muitos achavam que ele estava ficando louco, que ele era bruxo. E sim, as últimas composições de Scriabin são inaudíveis, são esquisitíssimas. Embora ele estava mergulhado nessa maluquice, ele ainda se apresentava muito em Moscou. O pessoal adorava as músicas antigas dele. Toca as clássicas, por favor. E ele chegou aos seus 40 anos de idade, no auge da carreira. E o seu repertório tinha um peso muito grande na Rússia. Só que um dia ele me aparece com uma espinha na boca. E ele não ligou muito. Ele falou: deve ser uma espinha, né? Deixa. Mas aí começou a incomodar ele. Ele falou: acho que eu vou espremer. Não façam isso! Quem diria que uma espinha ia matar Scriabin? Mata, viu? É sério. O que aconteceu? Uma grande infecção bacteriana que envenenou o seu sangue e os seus órgãos começaram a falhar. Com o corpo totalmente inflamado, febre de 42 graus, Scriabin não resistiu. Em 14 de abril de 1915, aos 43 anos, Scriabin faleceu no seu apartamento. Uma espinha matou Scriabin. Bom, agora vamos a algumas curiosidades sobre Scriabin. Gente, fala aqui que ele teve 7 filhos e 2 casamentos. E o seu primeiro filho, o mais velho, se tornou um grande prodígio do piano. Ele chamava Julian Scriabin, compôs 4 prelúdios antes dos 10 anos de idade. Nossa, que incrível. Aquela sua composição bizarra, Mysterium, que é inacabada, ele pretendia realizar a estreia dessa música numa montanha do Himalaia por 7 dias, após que era um retiro, usando droga, gente, usando muito cogumelo. Ele chamou de grandiosa síntese religiosa de todas as artes que dariam origem a um novo mundo. O estudo número 8 que eu toquei semana passada foi composto em 1894. É considerado uma das obras mais fortes do piano. A potência dessa obra é de tirar qualquer um da cadeira. E a melhor interpretação, gente, é do nosso querido melhor pianista da nossa geração, Vladimir Horowitz. Gente, essa peça é incrível. A sua harmonia, a complexidade, quando você ouve, quando você toca mais ainda. Vai ouvir, é sério.
Scriabin tinha uma caligrafia perfeita, veja só. Como todo nerd, Scriabin usou todas as possíveis maneiras de se fazer música. Como se não bastasse todos os seus experimentos com cores, metafísica, poesia, perfume, dança. Ele foi o pioneiro de usar sons mecânicos como parte de obra. Você fica vendo esses compositores modernos que usam liquidificador, que fica usando efeitinhos mecânicos. O Scriabin fazia isso. Scriabin com certeza pensava numa frequência diferente e a sua mente estava em um universo paralelo. Foi totalmente incompreendido no final da sua carreira, apesar de tudo. Depois que ele morreu, ele passou a ser um total desconhecido. Então caiu no esquecimento por muitas décadas. Foi um dos poucos compositores que ficaram menos famosos depois que morreu. Ninguém mais falava dele. E só agora, no século XXI, que ele voltou a ter notoriedade nos estudos atual do repertório pianístico. Ele tá voltando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Tudo Sobre Scriabin. Comenta aí embaixo qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Fred.